Olá pessoal, estou aqui para mais um plantão do Sem Papel e Tinta, mais um plantão de notícias sobre o futebol da nossa região. E olha, estou aqui nesse vídeo para falar sobre o que aconteceu porque o Tocantinópolis atrasou no jogo contra o Castanhal para chegar no estádio Mandelão. Quem são os culpados ou não tem culpados? Foi uma fatalidade. Nesse vídeo nós vamos discutir tudo isso. E olha, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, vem fazer parte do Sem Papel e Tinta. E eu digo mais, você pode fazer parte com mais ainda sendo membro do canal, uma mensalidadezinha pequenininha, você colabora com a gente, ajuda a gente a levar futebol com muito mais qualidade, com muito mais emoção, o futebol da nossa região para todo mundo, todo o Brasil. Mas vamos lá, o que interessa. Gente, primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, eu não estou aqui para caçar bruxas, eu não estou aqui para achar um culpado, apontar o dedo, não, eu estou aqui para contar o que aconteceu e para vocês aí tirar as suas próprias conclusões, porque o negócio tem muitas nuances e tem muitas coisas que precisam ser discutidas, e a nossa função aqui é levar para você a notícia, a informação da melhor forma, porque a gente não tem vínculo com o Tocantinópolis, não temos vínculo com o Castanhal, com a CBF, com a Federação Tocantinense, nós temos vínculo com a nossa audiência. A gente tem a obrigação de levar a informação como você merece, para você tirar a conclusão. Foi isso, foi aquilo outro. A gente conversou com várias partes, pesquisou, viu outros casos parecidos que aconteceram, para ver qual seria a punição, enfim, o que acontece. A Série D do Campeonato Brasileiro 2022, a responsável pela logística dos jogos fora é a CBF. Ponto. A CBF é responsável por organizar os ônibus que vão que levam os times para jogar fora de casa e também pelo hotel, alimentação, enfim, tudo isso é a CBF que é responsável. O que não está claro para a gente é se a CBF determina, por exemplo, o horário que o time vai sair do hotel para ir para o jogo. Isso não está claro, a gente não sabe dizer se é a CBF determina ou não, a gente não conseguiu ter essa informação. Me parece que os clubes têm uma certa liberdade para mudar esses horários. O que a CBF determina é que vocês vão sair tal dia, tal horário, vão ficar em tal hotel. Ou no máximo eles dão opções, tem esse ou tem esse hotel cadastrado para vocês ficarem lá e é por nossa conta. Se vocês não ficarem nesses hotéis, por óbvio que aí o clube precisa arcar com as despesas de estadia e alimentação. O jogo, a princípio, estava marcado por Diogão em Bragança, que era onde o Castanhal estava mandando os jogos. Na segunda-feira, a CBF enviou um ofício, na segunda-feira passada, para o Tocantinópolis, dizendo o cronograma da viagem, que seria sair quinta-feira de manhã, iria até Bragança, ficaria hospedado em Bragança ou em Belém, enfim, estaria tudo ok, tudo pronto. Tocantinópolis já tinha o cronograma acertado, já tinha locais para treinar, tudo definido, e aí a CBF na terça-feira mandou um ofício para o Tocantinópolis dizendo o seguinte, olha, nós aceitamos o pedido de mudança de local da partida do Castanhal, o jogo vai acontecer no Diogão em Castanhal, e agora você vai ter uma mudança no cronograma de viagem. Aí o Tocantinópolis teve que viajar na quarta-feira à noite, para ir até Belém, para jogar no Diogão, no Modelão, em Castanhal. O que acontece? Não tinha nenhum hotel cadastrado em Castanhal. Todos os hotéis da região ali estão em Belém. Então, o Tocantinópolis teve que ficar hospedado em Belém desde a quinta-feira de manhã, ficou hospedado em Belém. Com essa mudança, todos os treinos estavam programados para acontecer em Bragança. Aí o Tocantinópolis, para não ter que ir até Bragança, resolveu procurar campos para treinar em Belém. O Tocantinópolis, na segunda-feira, treinou apenas quem não jogou no final de semana. Na terça-feira, fez um treino regenerativo. Na quarta, não treinou por causa da viagem. Na quinta-feira, chegou lá em Belém, não tinha campo para treinar, não treinou. E aí foi treinar na sexta-feira. E aqui entra um ponto, uma vírgula que eu quero fazer. Segundo o Tocantinópolis, na sexta-feira eles treinaram em um campo alugado, esses campos que você aluga por hora. Mas nas redes sociais do clube foram divulgadas fotos do pessoal treinando no estádio da Tunaluso. Não sei se as fotos são antigas, como é que foi, se só fizeram algum treino leve lá no campo da Tunaluso, eu não sei. Mas tem essa divergência da versão passada pelo Tocantinópolis pra gente. Enfim, talvez se esqueceram, enfim, detalhes. Mas enfim, o fato é que foi treinado apenas na sexta-feira. Então o Tocantinópolis passou a semana toda, por causa dessa mudança no cronograma da CBF,
teve dificuldades. Ah, poderia ter resolvido? Poderia, mas, cara, é difícil resolver essas coisas em cima da hora, é difícil. Belém não é uma cidade igual aqui, que nós somos acostumados, nossa região, cidades menores, que é fácil, fala com um, fala com o outro. Às vezes é muito difícil se conseguir falar com alguém, enfim. Beleza. Treinou na sexta, já estava comprometido toda a programação, já estava comprometida toda a programação da semana, de treinamentos, enfim, então já tinha um déficit de preparação para ir para o jogo, por causa dessa mudança da CBF. O que acontece? Na sexta-feira houve um problema na BR. A gente tem notícias que desde sexta-feira à tarde a BR já estava interditada em alguns trechos. Então já estava com um problema de trânsito na BR. Aí o que acontece? O Tocantinópolis dormiu de sexta para sábado em Belém. A distância precisa do hotel até o campo são 67 km. A gente olhou no Google a previsão de tempo de demora durante o sábado e durante o domingo era de 1 hora e 40, 1 hora e 50 minutos. Era a previsão que o Google dava se você digitasse lá entre os dois pontos a previsão. Então o Tocantinópolis ele estava com a programação seguinte: almoçava 12 horas e aí a 1 hora estava programada a preleção do Jairo, que estava prevista para durar em torno de meia hora. 1h30 o Tocantinópolis sairia do hotel para o estádio do jogo. Então sairia 1h30. Se saísse 1h30, eles demoraram 3 horas. Eles chegariam lá 4h30 da tarde, já depois do prazo, 4h30, 5 horas da tarde, então já do prazo. O técnico Jairo Nascimento pediu para não fazer a preleção. Por causa... para fazer a preleção ou no ônibus ou no local, porque ele não queria correr riscos. Então o ônibus, em vez de sair a 1h30, como estava marcado inicialmente, depois da preleção, não estava marcada a saída 1h30, para ser justo. Estava marcada a preleção, 1 hora depois da preleção logo sairiam. O pessoal ia carregar o ônibus, tudo já está pronto, os jogadores sairiam da preleção, já entrariam dentro do ônibus para ir para o jogo. Então não teve a preleção, eles almoçaram, se prepararam e saíram em torno das 12 horas e 30 minutos do hotel lá de Belém, rumo ao Modelão. E aí teve o que todo mundo sabe, teve esse atraso. Chegaram lá, segundo a direção do Tocantinópolis, chegaram lá 16 horas e 9 minutos, meio que se vestiram no ônibus, alguns jogadores desceram, não teve alongamento e não teve as condições ideais, e a gente viu o que aconteceu. O que cabe, assim, é difícil a gente especular, porque tinha uma possibilidade muito grande. Se tivesse ido de manhã cedo para Castanhal, acordado tipo 9 horas, ter saído e teria lá, não aconteceria isso. Mas ia comprometer toda a logística. Eu não quero aqui acusar ninguém, porque, primeiro, não era claro, provavelmente a gente tem essa noção, não era claro para o Tocantinópolis, para a direção, que iria ter um problema tão grave assim no trânsito, mesmo que já estava lá desde o dia anterior, mas não é como uma cidade pequena que a gente sabe, foi interrompida a BR-153 aqui em Araguaína. Belém não é assim, essas notícias elas não chegam com tanta facilidade. Então, não dá para... Então, assim, é muita especulação a gente dizer isso, aquilo, outro. Agora, de fato, o Tocantinópolis correu um sério risco. Qual que seria o risco? De um WO, que seria 3-0, mas só perdeu a partida. Mas aí o que acontece é o seguinte: se por um acaso, se repetisse isso, uma fatalidade dessa, se repetisse, o Tocantinópolis ia ganhar, ia ser excluído da competição, ia ganhar 2 anos de suspensão de qualquer competição nacional, enfim, ia ganhar multa financeira, então o prejuízo ia ser muito grande. Cara, a lição que fica, e eu já vou falar das consequências para o próximo jogo, a lição que fica: precisa ter muito mais atenção. Olhar para trás nunca é bom, vamos olhar para frente. O Tocantinópolis precisa ter mais atenção com algumas coisas quando for viajar para um lugar como Belém, como uma cidade de São Luís, que são cidades que podem acontecer várias coisas que fogem daquilo que está à alçada da equipe, e pode dar muito errado uma coisa dessa. Foi uma fatalidade, ninguém tem culpa, no meu ver, mas fica a dica: vamos ter mais atenção, tentar sempre ter um plano B. Me parece que o problema foi não ter um plano B, ou o plano B não era de fácil execução, que você optou pelo plano A. Enfim, então é preciso ter sempre um plano B para não correr riscos, ainda mais se sonha no acesso, porque um detalhe desses, num jogo classificatório de mata-mata, pode significar eliminação. Vamos lá,
consequência do que aconteceu. A gente falou com o técnico Geraldo Nascimento, vai ser avaliado os jogadores. Ele já deixou claro que quem não tiver 100% não joga no próximo sábado. E não se tem garantias de que os jogadores vão estar 100%. Ou vários jogadores apresentaram problemas físicos. O Thiago Bagage saiu com problemas físicos no começo do jogo. Teve outros jogadores que sentiram no intervalo. O Wiltinho, Alan Maia, enfim, tem muitos jogadores que sentiram e não se tem a certeza que eles vão estar à disposição. Mas o Jair falou assim, não vou colocar no próximo jogo ninguém que não esteja 100%, porque para preservar e para garantir que a sequência da competição seja o melhor possível. E ele está certo, vai entrar um jogador mais ou menos, se machuca, pode saltar por mais jogos. Então, uma besteira aliada com besteira não, um fato ocorrido, aliado com um campo que estava de uma maneira deplorável, não tinha condições de jogo, pode ter comprometido até inclusive a classificação. Então o Tocantinópolis fez um jogo da superação, quase que conseguiu um pontinho lá, deu uma bobeirazinha, porque aqui a gente já falou aqui, a tensão já não era a mesma, porque tudo que foi acontecendo vai minando, vai cansando física e psicologicamente os jogadores, então não estava com a atenção 100%, tomou um gol que não poderia ter tomado, e pode inclusive ter reflexo no andamento da competição. Então agora o Tocantinópolis precisa se recuperar e vai para uma partida de superação contra o 4 de julho lá no Ribeirão no próximo sábado. Precisa muito dos 3 pontos, se superar, fazer os 3 pontos e aí dar uma amenizada e rumar para a segunda fase da Série D. Falou, gente, se inscreve no canal, ative o sininho e um abraço para todos vocês.